Eu vou ler o verso 13 e o verso 14, Mateus capítulo 7, verso 13 e verso 14. Só que eu tô gravando. Daí começa. Amém? Encontraram? Amém. Amém? Mateus 7, do Sermão da Montanha, versículo 13 e versículo 14. Diz assim o texto. Eu queria contar com a sua atenção para a gente fazer uma reflexão aqui, não é? Porque o assunto é para uma reflexão. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ele. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos por estarmos aqui, nesse acampamento, como irmãos, como igreja. E o nosso propósito aqui, Senhor, é uma reflexão séria que produza em nós alguma transformação, se necessário for, para esse viver autêntico de Cristo no meio da sociedade. Obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade e pela alegria de estarmos aqui juntos ao redor da Tua Palavra para podermos fazer essa reflexão. Nós te louvamos, pedimos a Tua bênção, a Tua direção sobre essa reflexão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus está propondo para nós dois caminhos aqui, não é? O caminho estreito e o caminho largo, a porta estreita e a porta larga. Mas Jesus não foi o único que nos propôs dois caminhos. As reflexões do passado, por meio de grandes filósofos, grandes mestres cristãos, também nos apontam duas possibilidades sempre de vida, na tentativa de resumir a vida e sintetizar a vida a partir dessas propostas, visando uma vida melhor, visando uma compreensão melhor da vida. Eu acho que compreender a vida é um grande desafio, não é tanto para os jovens quanto para nós que já passamos dos 50 e estamos caminhando e tentando compreender a vida. É um grande desafio. A vida impõe sobre nós uma série de coisas. Teve um filósofo antigo chamado Sócrates, que ele também propôs dois caminhos. Ele falou do caminho do vício e do caminho da virtude. Ele vai dizer que o caminho do vício é aquele caminho onde a nossa vontade se inclina para as nossas paixões concupiscíveis, não é? Para os nossos desejos. E ele, observando a vida, ele percebeu que a vontade humana ela é forçada a uma direção por causa das nossas inclinações. E todas as vezes que eu tomo uma decisão nessa direção, Sócrates vai dizer que é uma decisão viciosa. Estamos optando pelo vício da vida. Mas ele vai dizer que quando eu uso a razão, o uso da reta razão, o pensamento claro, lúcido quanto à situação que se apresenta a você, várias são as situações da vida, não é? Temos situações em salas de aula, temos situações com os vizinhos, em família, enfim. Quando diante das crises, das necessidades de decisões, eu avalio retamente, de acordo com a razão. Por exemplo, você vai ao shopping center pagar umas contas que já estão atrasadas, não é? E aí você chega no shopping center e vê aquelas luzes, as vitrines te chamando a atenção, tentando inclinar a sua vontade, não é? Para a direção da concupiscência e do desejo, você sabendo que você foi ali simplesmente para pagar uma conta. Se você, segundo Sócrates, usa a reta razão, você vai ao caixa da loja a qual você deve, você faz o pagamento e vai embora. Porque você sabe que as finanças estão apertadas. Mas se você começa a se entregar ao que a sua vista está te colocando, e você começa a fazer concessões,
a sua vontade vai se inclinar, e mesmo você sabendo que você não poderia ter gasto o que você gastou, segundo Sócrates, é uma decisão viciosa. Você optou pelo vício e não pela virtude, porque a virtude estava te dizendo que não era para fazer aquilo, e no entanto você fez. Ou seja, são situações do nosso cotidiano. Então são dois caminhos, e o uso da razão me conduz à virtude, o uso da vontade inclinada pelos desejos me conduz ao vício. Mais um pouco à frente na história, houve um grupo chamado os neoplatônicos, que eles diziam que o seguinte, que na verdade essas inclinações elas são forçadas sobre nós, porque eles entendiam que o corpo, esse corpo que você tem, que você se movimenta com ele, não é? Que eu já tenho o meu já há 57 anos, que eu acordo com essa carcaça. Para esses neoplatônicos, eles vão dizer que, na verdade, esse corpo é uma clausura da alma, não é? É a sua caverna, é o lugar que te aprisiona. Portanto, a decisão em direção ao vício é fruto dessa pressão que o corpo exerce sobre a alma. Ou seja, não há valor moral na sua decisão, uma vez que o corpo impõe sobre a sua vontade os seus desejos, e a forma de libertação para que a alma se sinta livre dessa crise é a morte. Na morte você se verá livre desse corpo que tanto te prejudica, não é? Você já deve ter lido em algum lugar que a carne é fraca, não é? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Parece muito com o pensamento dos neoplatônicos. Mais à frente, houve um grupo chamado maniqueístas que diziam não. Na verdade, existe uma força do bem, uma força do mal. E o homem, na verdade, é uma vítima dessas relações. Todas as minhas decisões têm uma imposição dessa entidade do bem ou dessa entidade do mal, porque para eles a vida é definida a partir dessa realidade. Há duas forças no universo que estão em crises constantes, e o homem está no meio, não é? Como síntese disso tudo, tomando decisões para qualquer direção que seja, influenciado pelo bem ou influenciado pelo mal. O que Jesus está propondo aqui, irmãos, não tem nada a ver com nenhuma dessas propostas. Porque o que Jesus está dizendo quanto ao caminho estreito e ao caminho largo, quanto à porta estreita e à porta larga, Jesus está dizendo que o meu arbítrio é responsabilizado quanto à direção em que eu resolvo tomar. Me apresentar no mundo como alguém que já morreu para si, mas Cristo está vivendo nele, está relacionado a essas decisões que eu tomo em direção ao caminho estreito ou em direção ao caminho largo. Essa é a proposta de Jesus, ou seja, uma proposta tomada de peso moral e de peso de responsabilidade. Eu digo isso porque em ambiente presbiteriano como o nosso, há uma tendência em nós, irmãos, de pensarmos que já está tudo resolvido, não é? Uma vez eleitos para sempre. Estudamos durante o mês de outubro inteiro, em todas as igrejas presbiterianas, os 5 solas, os 5 pontos do calvinismo, não é? Um deles diz que o santo persevera porque Deus o sustenta. E tudo isso é verdade. Mas também é verdade que você é responsável pelas suas ações. E é nesse sentido que eu preciso fazer a minha reflexão. Eu preciso entender que entrar no caminho estreito ou entrar pelo caminho largo tem a ver com o meu arbítrio. Jesus está dizendo que apertado é o caminho, estreita é a porta que conduz ao céu, mas larga a porta, largo o caminho que conduz à perdição. Ou seja, aquele caminho que se ajusta às minhas inclinações, aos meus desejos, aquilo que eu quero, as minhas ânsias, as minhas vontades inclinadas pelas concupiscências, elas me conduzem a um caminho largo. Por que esse caminho é largo?
porque ele se ajusta a mim. Não é difícil passar por ele. Mas me ajustar, irmãos, ao caminho estreito é um grande desafio, porque via de regra vem contra a tudo aquilo que eu penso, e que, via de regra, você precisa tomar decisões contrárias à sua própria vontade. Alguém já disse acertadamente que ser livre é ir contra a sua vontade normalmente. Há um conceito de liberdade muito equivocado entre nós, que diz que eu devo ser livre para fazer o que eu quiser. Quando eu faço o que eu quero, eu revelo a minha escravidão da vontade. Jesus diz que nós pecamos porque somos escravos do pecado. Mas quando há uma luta interna e eu faço reflexões e eu decido por Cristo nessa direção de andar pelo caminho apertado e pela porta estreita, irmãos, aí verdadeiramente eu sou livre. Amém? Mas Jesus faz uma afirmação estranha para nós nesse texto. Jesus está dizendo que são poucos os que se acertam por esse caminho. O caminho estreito e a porta estreita é um lugar onde poucas pessoas passam. Isso nos é assustador, porque a impressão que temos é que não há possibilidade alguma de alguém não desejar andar com Deus e inclinar a sua vontade em direção a Deus. E quando Jesus afirma isso, a gente fica preocupado. E a pergunta que nós podemos fazer então para esse texto é a seguinte: o que leva esse caminho estreito a ser tão pouco frequentado? Né? Por que a porta estreita é tão pouco procurada? Quais os impedimentos a esse caminho? O que está acontecendo em nós que dificulta essa minha caminhada nessa direção? Nunca perdendo de vista, irmãos, o peso da nossa responsabilidade em todas estas questões. Porque se não houvesse responsabilidade, não faria sentido o juízo de Deus no fim dos tempos. Seremos julgados e reprovados a partir das nossas decisões, não é? Esse é o critério do juízo final. E seremos absolvidos a partir da graça de Cristo. Esse é o critério de Deus para toda a absolvição. Então, pensando nisso, não é? Quais são os impedimentos para entrarmos nesse caminho estreito? A gente vai fazer uma caminhada aqui no capítulo 7 desse texto de Mateus, dentro desse último capítulo aqui do Sermão da Montanha. E aqui temos algumas situações que nos mostram as razões pelas quais esse caminho estreito é tão pouco frequentado. Versículo 1 e 2 do capítulo 7 diz assim: irmão, se alguém puder me arrumar um copo com água, eu agradeço. Um pouco para mim, que eu estou com a garganta um pouco seca. Eu fiquei gripado demais recentemente. Mateus capítulo 7, verso 1 e 2 diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Irmãos, em primeiro lugar, esse primeiro impedimento ao caminho estreito, preste atenção nisso, porque isso é de muita relevância para o nosso cotidiano e tem tudo a ver com a nossa vida comunitária, porque a vida cristã, ela é essencialmente comunitária, não é? É viver em relações. Não dá para ser um cristão sozinho. Eu acho que isso é uma contradição de ideias, apesar de muitos estarem querendo fazer isso hoje, mas não é possível, porque é necessário um convívio. Jesus está nos mostrando, irmãos, que o primeiro impedimento ao caminho estreito é a prática da crítica destrutiva. Não julgueis para que não sejais julgados, disse Jesus, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. A prática, presta atenção nisso, a prática da crítica
destrutiva, é um impedimento ao caminho estreito. Jesus não está falando aqui, irmãos, a respeito de, obrigado, meu irmão, de juízos de valores, no que diz respeito a gosto pessoal e no que diz respeito a conhecimentos técnicos. Não é isso. A Bíblia diz que quem tem a mente de Cristo julga todas as coisas. Mas o texto não é uma contradição com o apóstolo Paulo. Você pode muito bem ver alguém tomando um sorvete de maçã verde e dizer: eu não gosto desse sorvete. É um juízo de valor, não é? Eu prefiro um sorvete de coco com chocolate. Não é? Você pode avaliar várias situações. Eu não vestiria essa roupa, ela não fica bem em mim. Eu prefiro esse outro tipo de roupa. O problema aqui não é esse, fazer essa avaliação. A questão não é um juízo técnico. Você olha para uma construção, você tem conhecimento técnico de obras e diz: olha, essa coluna, ela não é confiável, porque tecnicamente ela não ficou boa. Ela não vai sustentar o peso que a gente quer colocar sobre ela. É um juízo de valor, é uma razão técnica. Você avalia um time de futebol construído, vai lá o seu time do coração, no início do ano faz contratações, e você olha para as contratações e fala: isso vai dar problema. Esse time não vai chegar a lugar nenhum, porque você entende um pouco de futebol e sabe que essas peças contratadas não vão ajudar bem. São juízos técnicos, enfim. Jesus não está falando a respeito disso. A questão aqui, irmãos, é a prática de comentários que visam denegrir o próximo, não é? Que visam diminuir o irmão, que visam condenar quem quer que seja. Sabe aquela avaliação que a gente sacramenta no fulano, está perdido, não vai para o céu? É esse tipo de juízo que Jesus está dizendo que não deve ser feito. Ou seja, aqui eu estou avaliando o outro a partir dos meus critérios. E na verdade, quem avalia o outro é Deus, é o próprio Senhor Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que Deus não nos colocou como juízes, não é? Porque na verdade eu estou querendo avaliar o outro numa tentativa de uma projeção. Uma vez eu estava pregando lá na Betel, quando eu era pastor lá, entre 2005 e 2009, um daqueles anos, na escola dominical. Aí eu peguei um salmo de Davi e fiz uma introdução que eu usei do pastor Jeremias, onde ele tinha feito um trabalho missionário no interior da Bahia. Ele disse que viu uma senhora numa casinha distante. Quem já foi no sertão aqui sabe como é. As casas são muito distantes uma das outras, é uma pobreza absurda. E ele chegou para uma senhora cristã e perguntou para ela quem era Deus para ela. Ela disse que Deus para ela era como seu cachorro, estava sempre com ela, que a protegia, que a alertava. Essa era a experiência dela, como alguém que estava num sertão distante de muita gente, tinha a sua experiência com Deus, a sua existência. Aí eu citei isso para dizer que aquele salmo era fruto da experiência de Davi. Ele colocava quem era Deus para ele. Passados uns 15 dias, o conselho da igreja recebe uma carta de uma pessoa que estava naquele culto, naquela manhã. E o cara me avaliou a partir daquele sermão. Ele disse que eu nunca fui um pastor presbiteriano, que um pastor presbiteriano não faz uma analogia daquela forma. Irmãos, e me desconstruiu completamente, avaliou o meu caráter a partir disso. É sobre isso que Jesus está dizendo. Nós não temos condições de avaliar quem quer que seja a partir dos meus valores. Eu posso, no máximo, me aproximar em perguntas e conselhos e em amor.
E Jesus está dizendo que essa prática da crítica destrutiva se torna um impedimento ao caminho estreito, impõe barreiras e dificuldades, porque naquele momento em que a sua língua, como diz Tiago, né, que é fogo devorador, que um pequeno órgão põe em chamas a carreira da existência humana, quando aquele momento em que a nossa língua deseja, não é, destroçar com uma pessoa, irmãos, dê uma mordida nela, é isso que Jesus está dizendo. Vá contra seu desejo de falar. Um amigo meu tem uma sugestão interessante, que ele fala para mim o seguinte: Rômulo, sempre rejeite o primeiro pensamento. Na hora que o primeiro pensamento vier, rejeita ele. Vá pensar um pouco. Avalie. Irmãos, as piores decisões que eu tomei na vida foram as precipitadas, onde eu avaliei a situação de forma precipitada. Então pense nisso. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu preciso revelar isso ao outro. E naturalmente isso será revelado. E um dos primeiros impedimentos é a prática da crítica destrutiva. Jesus não era assim. Quando colocaram aquela mulher que foi pega em flagrante adultério diante dele, e eles já tinham sacramentado o juízo contra ela, dizendo: Senhor, essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei diz que ela deve ser apedrejada até a morte. O Senhor, o que diz? Ele abaixa a cabeça e diz: olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí foram saindo dos mais velhos para os mais novos. Quando ele levanta a cabeça, não tinha mais nenhum acusador. Aí Jesus perguntou: onde estão os teus acusadores? Ela disse: todos foram embora. Aí Jesus fala: nem tão pouco eu te condeno, mas vá e não peques mais. Olhe no olho do teu irmão e fale isso para ele em amor. Esse é o desafio. Mas em segundo lugar, verso 3 a 5 diz assim: por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O segundo impedimento aqui, irmãos, que faz com que esse caminho estreito seja tão pouco frequentado, é a dificuldade em uma autoavaliação honesta. Nós temos dificuldade em nos autoavaliar. Enquanto no primeiro momento da prática da crítica destrutiva eu avalio o outro a partir de mim, aqui Jesus está dizendo que eu estou me avaliando a partir do outro. Eu vejo um cisco no olho do outro irmão e já faço a minha avaliação. E essa avaliação, irmãos, via de regra, ela não é honesta. Então, a nossa dificuldade em uma autoavaliação honesta se torna um impedimento, porque eu perco a capacidade de olhar para dentro e passo a olhar somente para o outro. Jesus diz: por que reparas no cisco, no argueiro que está no olho de teu irmão? E se propõe a tirá-lo, como se você fosse melhor do que ele, e você não percebe que tem uma trave no seu. Tem um livro de José Saramago que chama Ensaio sobre Cegueira. É um livro muito interessante, é difícil de ler, eu confesso que eu li com muita dificuldade. Mas a questão central ali é que uma certa comunidade foi acometida de uma cegueira súbita. Todo mundo ali daquela comunidade ficou cego. Os olhos ficaram plasmados e eles só contemplavam algo branco diante dos olhos, não enxergavam absolutamente nada. E o resto da população ficou com medo que o seu uma epidemia e os enclausurou em um lugar. E eles foram convivendo, aquele monte de cegos. É claro que a quantidade de cegueira ali, ela produziu um desconforto
E na verdade ela vai produzir uma série de desordens, porque não se enxerga, se tropeça, se machuca. Mas por outro lado, irmãos, o que José Saramago está apontando é que com a cegueira eles estreitaram os relacionamentos, porque eles pararam de ver o cisco no olho do outro e começaram a tentar olhar para dentro, porque para olhar para dentro eu não preciso dos olhos físicos, basta uma reflexão, não é? Por isso que aquela tábua atrás do banco chama genoflexório. Genoflexionar é olhar para dentro, é se ajoelhar para se contemplar. E quando eu não faço isso, me preocupo com o argueiro no olho do irmão, e eu não consigo fazer uma avaliação de mim, eu estou colocando um impedimento a esse caminho estreito, porque há uma dificuldade de uma autoavaliação honesta, irmão. É necessário que façamos às vezes de cegos para um melhor convívio, para melhores relações. Ou avalie a si primeiro e depois, como eu já disse, se aproxima em compaixão e em amor. Uma vez uma senhora procurou o grande libertador da Índia, Gandhi, e levou o seu filho para ele e falou: Gandhi, explique para o meu filho por que ele está comendo açúcar demais. Fala para ele parar de comer açúcar. Aí ele disse assim: daqui uma semana a senhora volta aqui. Passada uma semana ela voltou e foi nele com o filho. Aqui está meu filho. Fale para ele parar de comer açúcar. Ele está comendo muito açúcar. Gandhi olhou para ele e falou assim: pare de comer açúcar. Aí ela olhou e falou: me pediu uma semana se eu falar isso para ele. Eu podia ter parado isso semana passada. Ele disse: o problema que até a semana passada eu também comia muito açúcar. Então eu não tinha capacidade de instruir. Tire primeiro a trave que está no seu próprio olho, para depois você fazendo uma autoavaliação, você possa ajudar o seu irmão a tirar o cisco que está no olho dele. Impedimentos ao caminho estreito. A prática da crítica destrutiva. A dificuldade de uma autoavaliação honesta. Verso 15 a 20 do capítulo 7 diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Acautelai-vos dos falsos profetas. O terceiro impedimento, irmãos, ao caminho estreito é a hipocrisia revelada nos falsos mestres. A igreja cristã e o povo de Deus sempre foi alvo de falsos mestres. Sempre se intrometeram no meio do rebanho pessoas com falsos ensinos. Foi assim no período antes do exílio. Os profetas diziam paz, paz, onde não há paz, onde não havia paz. O profeta Jeremias chamando a nação para um caminho, e via esses falsos profetas, falsos mestres, porque profeta aqui tem a conotação de mestre, tem a conotação daquele que ensina e daquele que dá a direção. Esses falsos mestres diziam paz. Não se preocupe com o que Jeremias está dizendo, estamos em paz. Jeremias está dizendo, aqui não há paz. Deus vai julgar essa nação. A gente vê os falsos mestres no período pós-exílio, o livro de Malaquias,
coloca os sacerdotes como os falsos ensinadores do povo. Os próprios sacerdotes diziam que servir a Deus era canseira. Na intimidade deles, eles revelavam que estar num culto como esse era canseira e de muita dificuldade. Os próprios sacerdotes, Paulo, a igreja de Corinto, ele viu ali falsos mestres que dividiram o rebanho. Uns diziam: eu sou de Paulo, outros: eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Outros diziam: eu sou de Cristo, tudo com o intuito de proeminência. Mas o grande problema, irmãos, dos falsos mestres, que Jesus disse que nós devemos ter cautela com eles, é a hipocrisia, porque é a vida desconexa do ensino. Irmãos, enquanto a minha vida é desconexa do ensino, isso é terrível. Dizem que Lutero teve um sonho, onde ele entrava numa igreja, estava tudo muito escuro, e ele ouviu um pregador pregando eloquentemente, e o pregador falando verdades absolutas do Evangelho, e ele querendo saber quem era aquele pregador, naqueles momentos da reforma, momentos tão tensos para os reformadores, e Lutero vai tateando aquela escuridão. Quando ele chega no púlpito, ele vê o pregador, e ele conhece o pregador. O pregador era o próprio Satanás. E Lutero diz que virou para ele no sonho e disse: mas logo tu, Satanás, falando das grandezas de Deus. E Satanás respondeu para ele: ora, não sabes que a pregação desconexa da vida produz perdição no meio do rebanho? Calvino dizia que o pastor tinha que ter duas vozes, uma para ajuntar as ovelhas e outras para afugentar os lobos. E isso, irmãos, tem a ver com vida. O caminho estreito é pouco frequentado, porque o nosso discurso é muito desconexo da vida. A semelhança de Jacó, que chegou para o seu pai Isaac, na intenção de ludibriá-lo, se fazendo de Esaú. Jacó chega com as roupas de Esaú, porque Isaac já estava cego e à beira da morte. Jacó chega disfarçado de Esaú. Isaac, de forma capciosa, chega perto, pega nos pelos, não é? E Jacó simulou e diz: olha, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. O cheiro é de Esaú, mas a voz é do enganador. A voz é do trapaceiro. Muitos irmãos entre nós, e nós precisamos ter um cuidado para que a gente não seja mais um. Nós estamos aí com cheiro de Esaú, mas falando como Jacó, ludibriando as pessoas, participando das festas dos crentes, né? Mas não vivendo como crente. Pense nisso. E o Sermão da Montanha é o patamar da ética divina. É claro que é um desafio muito grande quando lemos o Sermão da Montanha e somos desafiados a viver o que está aqui, dar a face para aquele que nos esbofeteia, dar a nossa roupa àquele que nos assalta, andar milhas e milhas com aqueles que só sabem nos tirar a paciência. Mas, irmãos, é a vontade de Deus que lutemos nessa direção. E um outro impedimento ao caminho estreito é essa vida hipócrita, que é revelada na vida dos falsos mestres. E às vezes nós, como simples ovelhas, estamos vivendo também como esses falsos mestres. Nos acostumamos. Às vezes os pais vivem um inferno dentro de casa. Pais violentos, mães sem prudência. Talvez não tenha uma tragédia maior para um lar que seja uma mulher imprudente. A mulher precisa ser prudente. E os filhos vão convivendo com isso, enxergando tudo isso e vendo como os pais usam bem a capa de Esaú dentro do culto. E dentro do culto são pessoas tão doces, não é? Tão piedosas. Se precisarem ficar 1 hora de joelhos, ficam. Mas os filhos estão vendo dentro de casa a tragédia do cotidiano. E os meninos percebem isso com extrema facilidade. E isso destrói com a vida deles. Eu conheço uma moça
que tem feito um tratamento psicológico pesado por causa dessa vivência, onde o pai é líder, mas espanca a mãe dentro de casa. A mãe é louca, hipócrita, uma vida, irmãos, miserável no interior, mas né, durante os encontros comunitários da igreja, os cultos, os eventos, são os que estão à frente ensinando o rebanho. A menina ficou ensandecida, ela não consegue administrar isso. Ela fala: pastor, e eu é que sou a louca da história. Então pense nisso, irmão. O impedimento ao caminho estreito. Talvez nós não estamos cooperando para que nossos filhos tenham uma vida cristã autêntica, uma vida cristã saudável. Vida cristã saudável para um jovem é saber namorar sem a prática sexual antes do casamento. Vida cristã saudável é os meninos saberem cultivar boas amizades. Para os meninos, vida cristã saudável é estarem na escola e serem honestos com o seu cotidiano ali, sem colas e sem enfrentamentos com professores. O professor dentro de sala de aula precisa ser extremamente respeitado, e tem sido colocado na cabeça dos meninos que o professor pode ser peitado a qualquer hora. Irmãos, isso é um equívoco. A autoridade dentro de sala tem que ser respeitada. Ou seja, a vida cristã autêntica, ela é passada de pai para filho, no peso da nossa responsabilidade do nosso cotidiano. E em último lugar, versos 21 a 23, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Jesus disse que essas pessoas ouvirão dele explicitamente, de forma muito clara, de forma que não deixará equívocos. Nunca vos conheci, disse Jesus. Então, em quarto e último lugar, irmãos, quarto impedimento a essa caminhada no caminho estreito é o auto-engano da religiosidade. A liturgia, não é? O processo externo do culto, ele é necessário, não é? Liturgicamente somos conduzidos a uma adoração que talvez tenha sido precária dentro de casa. Liturgicamente somos conduzidos à contrição, não é? Que é aquele momento de confissões de pecado, porque tem sido precário isso no nosso cotidiano. As liturgias dos cultos são necessárias, porque elas conduzem o povo, não é, a um momento de adoração. Talvez você chegue desanimado e alguém do louvor ministra uma canção e o seu coração se renova. Você chega sem esperança, a palavra pregada estimula você a continuar, tira da sua cabeça a ideia de suicídio ou qualquer outra coisa. Todas essas questões externas, irmãos, estão vinculadas ao culto e são profundamente necessárias. O risco é de transformarmos a vida religiosa em apenas ritos externos. E aí eu estabeleço o padrão do bom cristão. O bom cristão é o que vai ao culto, é o que entrega o seu dízimo, participa das programações e vai aos eventos que a comunidade promove. Irmãos, é óbvio que isso não é verdade. Isso te pode conduzir a um auto-engano terrível e você passar a viver com uma máscara social, porque é uma máscara que te faz ser aceito comunitariamente. E aí eu aprendo os jargões, não é? Aleluia, a paz do Senhor, glória a Deus, está amarrado, está repreendido, eu determino, e por aí vai. Uma série de falas, de palavras, não é?
que não dizem absolutamente nada com respeito ao que está dentro de você, e você estabelece que ser um bom diácono é ficar na porta da igreja, irmão, isso é um equívoco. Então o auto-engano da religiosidade tem sido um problema. Um filósofo brasileiro disse recentemente que o maior desafio da igreja atual é catequizar as suas ovelhas. O maior desafio do pastor, irmãos, é pregar, 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 e não ver absolutamente nenhuma mudança. E isso se torna terrível para a vida daquele que conduz o rebanho. Todas essas coisas são importantes. O diácono, o apóstolo, o presbítero servindo a mesa, administrando a igreja, estabelecendo onde gastar, onde não gastar. Vamos construir, quais as despesas, vamos comprar ali. Tudo isso é importante. Chegada ao culto, ministério de louvor, apóstolos. Mas se você for numa orquestra sinfônica assistir qualquer dia desses uma sinfonia, você vai perceber que na hora que abre as cortinas, você não vai ver violinista arrumando a roupa e puxando o instrumento. Você não vai ver o cara do violoncelo afinando o violoncelo na hora do... Não, vai estar todo mundo a postos. E vai estar lá o maestro já de pé, que abriu as cortinas, o maestro balança a batuta e os instrumentos entram. Você chega ao culto, ministério de louvor, apóstolo, tudo funcionando perfeitamente bem, e tudo isso é necessário. Mas cuidado, você não pode achar que isso é a vida cristã, porque não é. Não existem levitas entre nós, né? Castas superiores e inferiores, não. É a comunidade prestando culto a Deus. Mas esse culto revela que está dentro de cada um de nós. Esse é o desafio para nós, com um tema tão duro quanto esse que o pastor Sérgio propôs. Que é: logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A gente pode perceber que alguns empecilhos há quanto à entrada no caminho estreito. Muitos propuseram vários caminhos, né? Sócrates falou do caminho do vício e da virtude, mas não tinha peso moral, tinha peso de avaliação, não tinha um peso moral intrínseco, acabava desembocando na moral, mas intrinsecamente não. Os neoplatônicos colocando a culpa no corpo, né? Quando Paulo fala, irmãos, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, Paulo está dizendo que o homem todo é fraco. Não é o bife. Tem gente que pensa que o problema é o bife, mas não é o bife. O problema não é esse corpo, não é esse corpo aqui. O projeto de regresso da alma a Deus inclui corpo e alma. Nós nos voltaremos para Deus inteiramente. Quem passa pelo caminho estreito e quem passa pelo caminho largo é o homem todo, de alma e espírito. O corpo não é uma clausura da alma. A alma é tirania, sim. O corpo impõe sobre a nossa alma vontades e é difícil vencê-lo, é verdade, eu não nego isso. Porque sobre a alma pesa um corpo, e é verdade. Mas o projeto de regresso da alma, irmãos, é um ajuste na alma, para que quando a alma der uma ordem, o corpo inteiro obedeça satisfatoriamente. Então Jesus nos propôs uma possibilidade de fuga, porque o corpo é minha clausura. Jesus não era platônico, né? Nem neoplatônico. Isso é platonismo. Essas perspectivas que a gente vê até dentro de algumas igrejas evangélicas. E a questão não é que existe forças me governando como se eu fosse inocente. Não, irmão. A queda se dá pela vontade e o uso da vontade e do arbítrio humano. Pense nisso. Jesus nos chama, olha, entrem pela porta estreita, se conduzam pelo caminho apertado,
porque esse te conduz à salvação. Então pense, a prática da crítica destrutiva, lute contra isso. A dificuldade de uma autoavaliação honesta, avalie-se a si mesmo. Lembre do ensaio sobre cegueira. Os homens ficaram cegos, houve tumultos, mas em compensação houve uma unidade. Eles se uniram. A hipocrisia é revelada na vida dos falsos mestres. Cuidado com o que você tem dito, com o que você tem feito. O auto-engano da religião. Não pense que a religião é um amontoado de sacramentos e liturgias externas. A vida religiosa é um expressar do coração honesto diante de Deus. Eu quero encerrar lendo capítulo 7, o fim do Sermão da Montanha, verso 24 ao 27, diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto sobre aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pense nisso. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor veio a nós com muita graça e assumiu a nossa vida. O Senhor viveu a nossa vida. Aprendeu tantas coisas naquilo que sofreu como homem. Isso para nós é um grande mistério. Mas o fato, Senhor, é que teu Espírito habita em cada um de nós. E com ele Cristo. Portanto, podemos dizer que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Senhor, e o desafio é esse, porque agora o nosso arbítrio foi restaurado em Cristo. A nossa vontade pode ser conduzida pelo Espírito e não pelos desejos concupiscíveis que inclinam a nossa natureza. Apesar desse embate dentro de nós, podemos entrar pelo caminho estreito. Nos ajude, Senhor, a nos desvencilhar desses pesos, dessas bagagens que tem tanto nos atrapalhado. Ajuda-nos, ó Deus, a rejeitar os primeiros pensamentos que surgem maliciosamente em nossa razão. Nos ajude, Senhor, a desvencilharmos disso e a buscarmos uma vida de mais autenticidade, mais real, mais honesta possível, diante do Senhor e diante dos homens. Não se preocupando apenas com a reputação, mas se preocupando com a ausência de hipocrisias e com o desejo de agradar o Senhor. Essa é a nossa vontade. Sabemos que o desafio é muito grande. Tem misericórdia de nós e nos ajude a pensar todas essas coisas, não de forma moralista, legalista, mas de forma como o próprio Senhor Jesus disse, que o jugo dele era leve e suave. Nos ajude, Deus, a nos inclinar para isso com suavidade. Reorganize as crises internas, Pai. Que a nossa alma se ajuste. Que não haja mais essas crises interiores que nos conduzem apenas a lugares estranhos. Mas que o nosso desejo seja o Senhor. Se uma conversão não tem ainda acontecido em algum de nós, que o Senhor esteja operando isso, para que essas questões sejam do desejo do nosso coração, como disse o apóstolo João. Ora, os mandamentos do Senhor não são penosos. Que a gente tenha essa experiência. Te agradecemos por essa manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pode sentar. Obrigado.
Meus irmãos, Aline